escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus alunos. Estamos aqui mais um domingo, reunidos para estudarmos juntos a palavra de Deus, juntos aprendermos mais um pouquinho de um novo livro. Um novo livro está presente aqui na nossa lição, revista Território Tim, para viver bem, uma viagem de história da redenção, lição número 11. Lição número 11, o livro dos enigmas. Até a lição passada, a gente estava estudando sobre o livro de Provérbios. A gente começou na lição número 8, inclusive fui eu que comecei o livro de Provérbios. Depois veio o professor Marcos, aula número 9, e o pastor na aula número 10, encerrando assim o livro de Provérbios. E hoje a gente vai estar iniciando mais um livro, que é o livro de Eclesiastes. Bom, antes de a gente iniciar, eu vou convidar você a fechar os seus olhos e juntos vamos orar a Deus, pedir para que Deus fale ao nosso coração. Vamos lá. Ó Pai amado, te agradeço por mais esse dia, por mais esse domingo, Pai, por essa manhã que o Senhor nos dá, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos, ó Pai, reunidos em Teu nome, para juntos aprendermos mais da Tua palavra. Fale ao nosso coração, ó Pai, encha-nos com Teu Espírito, que eu, Ronaldo, Pai, seja apenas um instrumento da Tua palavra. Fique conosco, nos abençoe, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Bom, a gente vai começar o livro de Eclesiastes. A gente estudou um pouquinho do livro de Jó, um pouquinho do livro de Salmos e um pouquinho do livro de Provérbios. Vocês lembram quem escreveu o livro de Provérbios? Provérbios foi escrito por Salomão. E quem era Salomão? Salomão, filho do rei Davi, né? Sabemos que o rei Davi escreveu vários salmos, né? Vários salmos são atribuídos a ele. Provérbios. E agora vamos entrar em Eclesiastes, que é o livro seguinte, logo após Salmos, logo após Provérbios, desculpa. Ok? E dentro de Provérbios a gente vai escutar muitas coisas. Na verdade é um livro muito enigmático, né? Como se fossem algumas charadas, né? Mas na verdade a gente vai ver que tudo é voltado à palavra de Deus, né? E a gente vai estar estudando juntos esse livro aqui, vamos estar aprendendo juntos eles aqui, ok? E, na verdade, quando a gente fala em charada, né, e enigma, né, às vezes a gente se remete a piadas, mas não tem nada a ver com isso, o contexto, né? Na verdade, são algumas perguntas que às vezes são de difícil interpretação, né? E juntos a gente vai tentar desvendar essas perguntas, né? É o livro da Bíblia que é considerado um livro com mais enigmas, com vários enigmas, né? Que é o livro de Eclesiastes. Mas eu pergunto para vocês, quem é o autor de Eclesiastes? O que significa Eclesiastes?
E por que é considerado um livro enigmático? Né? A gente vai estar lendo juntos a nossa instrução básica, e dentro da nossa instrução básica, que vai nos guiar por todo o nosso estudo hoje, né, a gente vai fazer uma viagem, não só pelo livro de Eclesiastes, nós iremos ler também alguns textos do Novo Testamento, mas a gente vai começar ali em Eclesiastes. Convido você a abrir sua Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia, pause o vídeo, vá buscá-la, busque o seu celular. Se você não tem a Bíblia instalada no celular, é um ótimo momento para você pausar e instalar, ok? Mas mesmo assim eu vou projetar e vou ler aqui com vocês esse texto, ok? Então vamos lá. Eclesiastes, capítulo 1, nós vamos ler do versículo de 1 a 11, que é o que? O nosso texto base da nossa lição de hoje. Vamos ler? Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-te o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para sul e faz seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é, e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer? Vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que procederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Bom, voltando aqui, a gente consegue já responder alguma dessas perguntas, né? Lendo o nosso texto base, né? Para a maioria dos estudiosos, o autor do livro, quem que é? Salomão. A gente viu aí no versículo 1, né, que fala um pouquinho, a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. E agora a gente vai ler também o versículo 12 e 16 do capítulo 1. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. E o versículo 16. Diz comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Voltando aqui, a gente sabe quem que foi o homem mais sábio que nós conhecemos. Salomão. Deus deu uma gigantesca sabedoria a ele. Ele foi um dos homens mais sábios que já existiram, né? Então, a gente sabe, né, para a maioria das pessoas, como a gente leu nesses 3 versículos, Salomão é a pessoa que deve ter escrito o livro de Eclesiastes, né? Mas o que significa Eclesiastes? Quem sabe o que significa Eclesiastes? O nome vem de uma palavra grega usada para traduzir o título hebraico, Correlete, que é traduzido muitas vezes como pregador em português, né? Se a gente começar a prestar atenção no texto, em tudo que a gente leu, e mais importante, em tudo que a gente for ler, a gente vai ver um tom nesse livro que ele
o autor está sempre cansado, né? Parece um tédio a vida do autor. Resumindo, tudo é vaidade, né? Em outras versões, tudo é ilusão, ou que grande inutilidade, nada faz sentido, né? Nos dias atuais, que bad, né? Na verdade, o rei era como se fosse uma mistura do Bill Gates, né? Uma pessoa mega rica, né? Com o Albert Einstein, que é uma pessoa mega inteligente. Mas como que ele ficou nessa depressão, né? A gente vai ler agora um outro texto para começar a entender isso daí. Eclesiastes 1, versículos de 8 a 11. Vamos ler? Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas, né? Olhando Eclesiastes dessa forma, ah, parece que ele seria um manual de como você ficar em depressão, né? Ele vai falando das coisas que aconteceram, que nada surpreende ele, das coisas que irão acontecer, né? Enfim, mas isso daí é apenas uma parte do livro. E que, como falamos no início, é um enigma, né? Mas a gente vai juntos desvendar esse enigma, né? Mas para isso a gente precisa entender algumas palavras-chave. Vamos prestar atenção agora, né? Eclesiastes 1:14. Nós vamos ler 3 versículos. Eclesiastes 1:14. Primeiro, atentei para todas as obras que fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr do vento. No capítulo 2, versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. E o 17. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se fez debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Bom, então a gente vai ver que a gente encontra 3 palavras, ou melhor, 3 expressões que se repetem, né? Primeiro, a palavra vaidade, a gente vai ver que ela se repete muitas vezes. As expressões debaixo do sol e correr atrás do vento, né? E essas expressões e a palavra vaidade, juntos a gente vai ver que elas se repetem muito no decorrer de todo o livro de Eclesiastes, né? Por exemplo, se a gente olha uma pessoa com uma roupa de grife, com um tênis, né, da moda, com aquele cabelo impecável, da moda também, né? Se for uma garota, uma menina, uma maquiagem nada exorbitante, nada exagerado, a gente vai falar que é uma pessoa vaidosa, né? Mas isso não tem nada a ver com o propósito do autor aqui no texto, tá? Mas o que a vaidade tem a ver, então? Né? Então, vaidade tem a ver com o quê?
A gente vai ver, espero que vocês tenham a revista aí em mãos, né? Que a conclusão inicial é que as atividades da vida são como um sopro, elas são passageiras, né? E, na verdade, o que significa vaidade? Se a gente voltar lá no início da revista, no texto e contexto, a palavra vaidade, ela vem de uma palavra hebraica chamada evel, e se refere a um respiro, a um vapor. Sabe aquele dia que você acorda com frio, vai para a escola, você está agasalhado, você com a boca você faz aquele movimento e sai aquela fumaça? Na verdade, é aquele vapor. Então, a palavra vaidade se refere a esse sentido, né? Indo um pouco mais além, a vida tem tão pouca substância, a gente tenta agarrá-la e ela acaba escapando por entre os nossos dedos, né? Estamos aqui hoje e desapareceremos, né? Por isso que a Bíblia compara muitas vezes a nossa experiência como um vapor, certo? Qual seria a finalidade de uma pessoa correr atrás do vento? Ou por que alguém faria isso? Você já correu atrás do vento? Aqui em Jaú, a gente tinha uma época, que era uma época do ano, normalmente os meses de final de julho, começo de agosto, que é uma época que venta muito aqui em Jaú, né? Você já experimentou correr atrás do vento? Você consegue correr atrás do vento? Né? Ou melhor, por que alguém faria isso? Por que alguém correria atrás do vento? Né? Na verdade, essa é uma expressão que não tem sentido. Vai mostrar o quê? A futilidade. Como é fútil, como é inútil a gente correr atrás do vento. Você vai ganhar alguma coisa correndo atrás do vento? Não, nada. Então a gente viu vaidade, correr atrás do vento. E qual que é a outra expressão? Vamos ver quem lembra. Debaixo do sol. O que significa debaixo do sol? Debaixo do sol mostra aonde nós vivemos, né? O nosso mundo físico, em contraste com o mundo para onde iremos após a morte, né? Passaremos desse espaço físico. E é muito breve isso, comparado à eternidade, né? E a gente vê que tem muita futilidade por aí, né? Então, são algumas expressões que nós temos que prestar atenção para que a gente possa entender o livro, para que a gente possa entender a mensagem que o pregador quis nos trazer, né? Mas por que estudar Eclesiastes, né? Ainda que Eclesiastes seja tido como um livro pessimista, né? Ou alguns dizem mal-humorado, na verdade é um retrato da realidade na forma mais crua da vida nossa, né? E nós vamos ver que nós temos algumas razões para estudar esse livro, né? Lembrando que nós estamos nesse mundo só de passagem, né? Nós temos, todos que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador, nós sabemos que nós, através dele, do sacrifício de Jesus, nós iremos ressuscitar e junto iremos a ele, ficar junto com eles na Nova Jerusalém, né? Por isso que, né, por causa do pecado, que é muito cruel essa vida que nós temos aqui, né? Mas a gente vai ver agora algumas razões para a gente estudar o livro de Eclesiastes, né? Ele é um livro honesto sobre as dificuldades da vida. O livro não disfarça as frustrações do mundo caído. É muito fácil hoje você escutar
escutar coisas boas, coisas que só lhe trarão, né, vitórias, né, quando na verdade muitas vezes passamos por dificuldades aqui, né? E o livro, ele é muito direto e honesto com relação a isso, né? Ele não disfarça nada disso quanto às dificuldades que nós vamos encontrar na vida. Outra coisa, ele nos ensina as consequências na vida daquele que escolhe viver longe de Deus. A gente já estudou isso nas lições passadas, né? E vimos que viver longe de Deus é muito ruim, né? Se a gente pensar, né, isso independe de quem que é, do que você tem, né? Por exemplo, o próprio autor, que é considerado Salomão, ele tinha muito dinheiro, ele era um rei, ele tinha poder, tinha sabedoria, ele foi tido como o homem mais sábio que já existiu, né? E tudo mais que julgamos trazer qualquer tipo de alegria terrena aqui, né? Então, ele ensina sobre todas as consequências da gente viver uma vida longe de Deus. Sabemos que quando você se apega ao poder, ao dinheiro, à sabedoria, alguma outra coisa que você, na verdade, coloque em primeiro lugar na sua vida, isso vai te afastar de Deus. E nós já aprendemos as consequências disso e veremos mais também, né? O livro, ou o pregador, também ele faz as mesmas perguntas naquela época que a gente faz hoje, né? Sobre o sentido da vida, os valores, a importância, o nosso papel nesse mundo, as injustiças, os sofrimentos que sofremos, né? É um livro muito atual, né? Ele nos ajuda a crescer no conhecimento de Deus. Apesar de todas as frustrações, o livro apresenta muitas verdades sobre Deus. Deus é apresentado como Criador poderoso, Senhor soberano, Rei transcendente e todo-poderoso do universo. E a gente viu isso muito no livro de Jó. Jó foi fiel a Deus, né? Jó creu. Jó foi fiel aos ensinamentos de Deus, né? E ele nos ajuda a ver um mundo centrado em Deus e não nos seres humanos, que é como a gente deve ver o mundo, né? Nós temos que ver o reino de Deus como um todo, né? Nós temos que ter o mundo e ver o mundo, viver nesse mundo centrado em Deus, e não nas coisas terrenas aqui, porque todas essas coisas humanas, terrenas, são passageiras. Hoje você deseja, hoje você tem, e quando você pensa no reino de Deus, que é uma visão macro, né? É algo que vai transcender a morte por causa de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, você vai ver que tudo isso é passageiro, é você correr atrás do vento, que não tem significado algum se você não direcionar isso para a cruz, né? E, na verdade, é um choque de realidade que nós temos, né? O pregador, ele dá uma cutucada em nós. Ó, quem que manda? Quem que governa as nossas vontades, os nossos afetos, as nossas emoções, interior, exteriormente, né? A gente vai ver que é Deus. Como eu falei, a vida é passageira. As nossas atividades, às vezes, têm um aspecto de futilidade. É claro que a gente nunca vai encontrar o significado da vida e a felicidade dentro de nós ou nas coisas aqui da Terra, né? Lembrando que a Terra, essa nossa vida, ela é uma vida em pecado. O pecado faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Nós só conseguimos a libertação do pecado através do sacrifício que Jesus Cristo fez. Morrer por nós na cruz, né? Onde nós podemos hoje pedir perdão pelos nossos pecados por Ele.
através dele, né? A verdadeira vida, ela apenas é possível em Deus. E essa é a mensagem central desse grande enigma da vida, né? Reconhecer que a vida é um dom de Deus e somente com ele a vida faz sentido, né? Temos vários relatos de pessoas que tinham muito dinheiro, muito poder, que às vezes, em algum momento da vida, eles não encontram satisfação alguma, não encontram prazer, né? Não encontram propósito nenhum na vida. E não, nosso propósito está em Deus. Nossa vida aqui está em Deus. E nós temos uma missão, que é ir pregar o evangelho a toda criatura. Nós não estamos livres do pecado, o pecado está conosco aqui, né? Mas nós podemos, através de Jesus Cristo, pedir perdão e tentar nos aproximarmos cada vez mais de Cristo, tentarmos ser iguais o mais possível a Jesus, né? E o livro, ele aponta para Cristo, como a gente viu nos demais livros, sempre lá no Novo Testamento, né? Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 24 a 30. Vamos ler juntos? 1 Coríntios, Novo Testamento, então, capítulo 1, versículos 24 a 30. Vamos ler? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Voltando aqui, a gente pode ver os ensinamentos do livro de Eclesiastes, né? Da nossa vocação, a gente não foi chamado para as coisas da carne, né? Muito pelo contrário, né? E outra, para que ninguém se glorie na presença de Deus dessas coisas humanas e terrenas, né? Está lá no Novo Testamento, totalmente relacionado com o que a gente está vendo em Eclesiastes. Do mesmo modo, Eclesiastes faz um chamado ao temor e à obediência, né? A gente já viu também. Vamos ver lá em Atos, capítulo 6, versículo 7. Se a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, é um chamado ao temor e à obediência, né? Isso a gente está falando em Atos, como Eclesiastes fala também, né? E outra, mesmo com a vinda de Cristo, Eclesiastes nos faz lembrar que os eleitos de Deus ainda vivem como forasteiros nesse mundo. Apesar de termos sido perdoados de nossos pecados, vivificados em Cristo, ainda vivemos entre as profundas frustrações e tensões até que Cristo coloque um fim à presença, a presente era. Enquanto isso não acontece, os enigmas da vida às vezes são tão grandes que não sabemos nem como orar, né? Os forasteiros desse mundo. 1 Pedro 1:1 fala isso. Vamos abrir?
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Voltando aqui. Terceiro, o Novo Testamento nos garante que o julgamento final mencionado no livro de Eclesiastes acontecerá quando Cristo retornar. Então vamos ver Eclesiastes 12, 14. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Se a gente pegar lá o livro de Apocalipse, né, a gente vai ver que quando isso acontecer, a boa sabedoria de Deus, tantas vezes oculta da vista humana, será claramente revelada, né? Então, é Cristo presente aqui no livro de Eclesiastes. É Eclesiastes apontando para Cristo lá no Novo Testamento, né? Mas aí surge mais uma pergunta. Para a gente entender o pregador, né? Para entender o livro de Eclesiastes, temos que entender também a visão que o pregador tinha de Deus, né? Eclesiastes 3, abram a sua Bíblia. Eclesiastes 3, versículos 11 e 14. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio ao fim. Versículo 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Voltando aqui, Deus criou e controla o mundo, e assim o fez para que todos os homens fiquem maravilhados e o adorem. Então, ele é o Deus Criador. Né? O que mais? Quais as características também que o pregador tinha de Deus, além dele achar um Deus Criador? O Deus Juiz. Né? No mesmo capítulo 3, só que versículo 17. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Voltando aqui, né? A distinção entre o justo e o perverso não fica clara na morte no ponto de vista humano, mas essa diferença vai ser revelada lá no julgamento final. Então, também é um Deus juiz. E também é um Deus redentor. Vamos abrir no capítulo 2, versículos de 24 a 26. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, e também que isso vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá a sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Voltando aqui, ao falar do homem que lhe agrada, lembramos que este pecador é escolhido por Deus, perdoado dos seus pecados e aceito como justo. Isso acontece apenas mediante a justiça de Cristo e da sua obra redentora. Então a gente vê um Deus criador, um Deus juiz e um Deus redentor, né? Agora uma pergunta para vocês. Uma não, algumas. O que traz sentido à vida de vocês? A escola, os amigos, o namorado, o trabalho, a faculdade? Estão correndo atrás do quê?
Vocês estão correndo atrás do vento? Vocês estão gastando a energia de vocês correndo atrás do vento? Vocês podem dizer que Deus é a razão da existência de vocês? Por quê? Que vocês respondam isso com vocês mesmos e reflitam sobre essas perguntas. Você corre atrás do quê? Você gasta o seu tempo, a sua energia com o quê? E mais, você pode dizer que Deus é a razão da existência sua, da sua vida? Nossa existência é como se fosse um sopro. É passageiro, cercado de futilidade. Porém, em Deus, encontramos sentido e razão para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Que nós possamos viver a nossa vida centrada em Deus. Assim a gente termina mais uma lição. Agradeço demais vocês de terem ficado juntos aqui comigo, participado dessa aula. E semana que vem estaremos de volta, também, com mais uma lição. Um bom domingo a todos, né? Um domingo abençoado. E nos vemos no culto à noite. Grande abraço.